Diante da pregação que a gente chama apostólica, é essa que nós recebemos como herança, cada um desses cenários que vão acontecendo na Bíblia e vão sendo relatados para nós, não apenas em forma de um retrato jornalístico, a gente chama isso de crônica histórica, não é apenas isso, mas é uma experiência de fé e que vai fazendo pontes e, como alguém que sabe o tricô, vai dando nós, que vai compondo uma grande teia de revelação. Ou seja, como se nessas televisões que a gente tem hoje em dia, tem vários pontinhos que a gente chama pixels, né? Eles vão se acendendo e vão revelando para nós os traços de como a comunidade vivia, de como ela experimentou a morte de Jesus e de que maneira Jesus está indicando que será essa vida nova. Padre, o que o senhor está querendo dizer? Existem sentimentos pré-pascais diante da revelação de Jesus. E para a gente tentar entender os sentimentos antes da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus, a gente lê o Evangelho e vai ver quais são esses sentimentos. Primeiro, uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que Jesus seja o Verbo de Deus, o prometido. Então, porque Ele venha reinar a terra, Ele venha expulsar os romanos, Ele venha restabelecer a paz em Israel, Ele venha, como acontece lá, né, ser recebido como rei, chame o seu exército, destrua todos os maus e restabeleça aquele reino de paz, de prosperidade, que Israel teve lá um pouco com Davi, um cadinho com Salomão, depois que Salomão morreu, dividiu o reino, embaixo ficou Judá e Ben-Ramim e os outros reinos do norte que foram destruídos pelos assírios. Mas existe esse sentimento lá no judeu do primeiro século. E muitos desses sentimentos está provocado quando eles estão em dilemas. Então, por exemplo, quando Jesus começa a falar, olha, eu vou ter que morrer. E aí Pedro fala assim, não, nós não vamos deixar que isso aconteça não. E aí Jesus vira para ele e fala, olha, esse sentimento é um sentimento de Satanás. Porque para que eu mostre a minha glória, eu preciso antes mostrar a minha humanidade. Porque eles esperavam um Deus mágico, um Deus que não contasse com a ajuda deles, um Deus que fosse o resolvedor de todos os problemas, e que de fato, de um meio mágico, como um mágico da época, jogando o seu manto, tirava e tudo estava absolutamente consertado. Mas não é assim, nem na vida é assim. Por mais que a gente deseje um Deus pré-pascal, que é aquele que cura o enfermo, aquele que levanta o coxo, aquele que dá a palavra de esperança, aquele que respeita, como respeitou o jovem rico, aquele que diz, Satanás que não quer que eu morra, porque eu preciso revelar quem eu sou, e eu sou Deus, mas antes de morrer Jesus não poderia revelar que Ele era Deus, porque ainda não havia cumprido toda a promessa de ser verdadeiramente humano, de lavar com o seu sangue a nossa humanidade. Mas vejam, qual é o sentimento de Maria, aquela que estava muito próxima do ministério de Jesus, pós-pascal? É o mesmo sentimento que Pedro teve antes. Fica aqui conosco, Senhor. Não sobe para o céu, não. Vamos resolver aqui a nossa vida. Vamos resolver os meus problemas. Vamos continuar andando pela Galileia. Vamos resumir a sua missão a este povo que o Pai chamou de escolhido. E Jesus está dizendo assim, Maria, esse não é o sentimento que a gente tem que viver depois de tudo que está sendo revelado. Porque o sentimento pascal é um sentimento
absolutamente contrário àquele pré-pascal. Se o pré-pascal não enxergava Jesus como ser humano, o pós-pascal, por exemplo, em Tomé, quando aqui preguei sobre ele alguns dias atrás, Tomé nos mostra a humanidade de Jesus quando diz: Jesus não é um fantasma, Jesus não é só um espírito. Os apóstolos não são médiuns que veem um espírito, não, mas eu toco as suas chagas, eu toco a sua humanidade, eu o abraço. E depois desse abraço, e depois desse reconhecer o sentimento para com o Cristo ressuscitado, não é mais o Cristo que toma os meus problemas para si, porque a cruz já fez isso, mas sou eu que assumo a missão de Cristo, a missão do ID, a missão de curar quem tem dores, a missão de impor a mão sobre os doentes, a missão de expulsar o demônio, a missão de ensinar para libertar. Então, na vida da gente, nós precisamos ter, de fato, muito presente essa realidade de um Cristo pré-pascal que a gente busca e que serve como um curandeiro para as nossas necessidades mais prementes, e de um Cristo pós-pascal, que é o Senhor, que é Deus. E talvez a gente pudesse, na nossa oração diária, perguntar com quem a gente dialoga. Eu caio nessa tentação. Vocês estão vendo que eu nunca passei por um problema eu estou com infecção dentro do ouvido, né? Vim de uma rouquidão, etc e tal. Passo por uma gripe e passa a garganta, eu fiquei afônico, fiquei sem celebrar, etc e tal. E aí depois a bactéria vai para o ouvido médio, eu tenho que tomar remédio que eu não posso tomar geralmente, que são corticoides, porque eu não tenho a suprarrenal direita. E eu peguei muitas vezes, na minha oração da manhã, rezando só para mim, rezando só para o meu problema, rezando só para a minha necessidade mais premente, nesses quase 15 dias de martírio, muito menor, é claro, que o martírio de muita gente, mas egoisticamente, eu, quando também me sinto ferido, quando me sinto fraco, eu consigo enxergar um Cristo que eu preciso muito mais para resolver os meus problemas do que Ele, como aquele que me coloca adiante para cumprir a sua missão. E é assim que Maria Madalena hoje nos ensina essa dinâmica. Por que não reconhecer o Cristo? E por que o evangelista deixa isso muito claro? Porque nós estamos falando de um trauma, nós estamos falando de uma perda, nós estamos falando de uma expectativa. E a expectativa é de fato a coisa mais ruim que a gente planta no nosso coração. Por quê? Quase tudo na vida nos decepciona. Então tem gente que vai para o casamento achando que está casando com o príncipe, mas ele vira sapo ao longo dos anos. Isso é normal. É normal. Muitas vezes entra no trabalho, acha que vai ser a melhor coisa do mundo. Ao longo dos anos os problemas começam a aparecer. Quando a gente tem algum sonho, vai lá, chega até aquele sonho e logo mais aquele sonho se tornou um pesadelo, né? Igual mais ou menos comprar chácara, pôr piscina em casa, né? Todo mundo tem um sonho, vou pôr a piscina em casa, né? Aí depois tem que vir o cara que limpa, etc e tal, ou sei lá, compra um lugar, uma chácara, e esquece que tem que limpar, né? Tem que contratar alguém para limpar. Então são sonhos que muitas vezes a gente atinge, mas eles ao longo da vida eles nos decepcionam. Porque isso é ser humano, isso é ser humano.
Porque o ser humano cria expectativas e se decepciona. Maria está decepcionada com a morte de Jesus. Ela quer de fato, de algum modo, cumprir os preceitos lá, jogar os perfumes no corpo de Jesus, mas ela não consegue enxergar que o projeto que ela vislumbrou em Jesus não é o mesmo que o Pai vislumbrou para ele. E a ressurreição, eu repito, ela coloca Jesus num outro patamar. Ela coloca Jesus como Deus, mas não um Deus ausente, um Deus presente. E é a partir da ressurreição de Cristo que nós somos enviados. É a partir daí que nós assumimos a responsabilidade pelas nossas expectativas. E se nós queremos um reino de paz, a gente vai ter que construir a justiça. Se a gente quer um reino de fraternidade, a gente vai ter que perdoar-nos mutuamente. Se a gente quer construir um casamento sólido, nós vamos ter que colocar Deus no meio, o perdão, a justiça, o trabalho, os valores. Ou seja, não está mais nas mãos apenas de Deus a responsabilidade de tornar este mundo fecundo, porque Ele já fecundou com o seu sangue, Ele já aflorou com a sua ressurreição, e nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E olha que interessante, o evangelista coloca que quando ela reconhece o túmulo vazio, ela vai procurar os apóstolos. E os apóstolos confirmam de fato, olha, Cristo ressuscitou. O sentimento agora tem que ser outro. A vida tem que ser outra. E eu digo isso também do ponto de vista do coitadismo, que muitas vezes a gente se faz de vítima. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Muitas coisas que acontecem na vida da gente, acontecem sim sem o nosso controle, são acidentais. Mas do lado do Cristo ressuscitado, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que assumir que Ele é Deus e tenho que assumir que cada coisa da minha vida deve ser colocada nas primícias do Senhor. E é isso que a comunidade cristã, com a experiência do ressuscitado, faz. Que expectativa ela tem? Nenhuma. Pega o cajado, uma túnica, vai sem dinheiro no bolso, sai e para onde te acolher. Pega e vai para o mundo. Ide, essa é a expectativa, é o ide, é a caminhada. Não é mais a certeza de que haverá um reino, de que Ele é... Não, é a incerteza de que eu, confiando em Deus, dou passos. E que esse reino, no momento certo, vai acontecer. E que esse reino que vem a nós, é o reino de paz, é o reino de amor, mas que tem que ser construído. Tem que ser dado às nossas mãos. Amados, qual será o nosso sentimento em relação a Cristo, a partir de que Maria Madalena nos ensina? Será que a gente vive um Cristo pré-pascal, que a gente corre para Ele partir e multiplicar o pão, porque não quer trabalho, que a gente corre para Ele resolver os nossos problemas, porque a gente não quer assumir as nossas responsabilidades? Ou nós experimentamos um Cristo pós-pascal, em que Ele é o Deus das nossas vidas e a partir dEle nós assumimos as nossas responsabilidades, expulsamos em Seu nome os demônios, curamos os doentes, por quê? É o rosto de quem precisa, que é o rosto que nós vamos encontrá-lo. Essa é a glória de Deus, se revelar na pequenez da nossa humanidade. Será que a gente consegue enxergar os sinais hoje
do Cristo ressuscitado entre nós, ou por vezes Ele está diante de nós, se revelando, e a gente está perguntando: onde você colocou o meu Senhor? Onde Ele está? Vejam como é necessário essa experiência com Cristo pós-pascal. É a realidade que nós temos que viver hoje. E Ele que nos chama pelo nome, como chamou Maria, que a gente possa ouvir sempre quando Ele nos chama pelo nome, a sua voz, e fazer a sua vontade de amor. Só isso, de fato, vai mudar a humanidade. A gente fica com expectativas, construindo, achando heróis nesse mundo, profetas, homens que vão ter a solução, e de novo a gente se engana. Só Ele é Senhor, e só seguindo o Senhor é que a gente consegue construir o reino que é dele, aqui na fraqueza da nossa humanidade. Sim, porque Ele morreu, foi totalmente humano, sendo totalmente Deus, mas ressuscitou para que a gente tivesse vida e a tivesse plenamente. É possível tudo ser diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.